Olá, eu sou o professor Renan e vou lecionar a disciplina de Ciências do 6º ano no Colégio Emaús. Então, pessoal, dando continuidade aí ao nosso conteúdo, vamos para a segunda aula de Ciências. Vocês podem acompanhar aí no livro de vocês mesmos, tá? Estamos aí na unidade 2 e vamos falar sobre vida e evolução. Agora, aprendemos muito sobre o universo na última aula, né? As características dele, falamos muito também sobre o planeta Terra, só que e do meio ambiente nós não aprendemos, né? Sobre a vida e como ela se comporta no planeta Terra. Então, onde nós vamos aprofundar os fatores bióticos e abióticos do meio ambiente. Bom, aí é o capítulo 5, né? Fatores bióticos e abióticos nos ambientes. Duas perguntas para a gente refletir no início dessa aula. Você conseguiu identificar as principais características desse ambiente aí, ó? Quais são os principais elementos vivos e não vivos que vocês conseguem ver aí? Bom, vamos ver aí, vamos pensar. É um rio, né, que tem uma casa. Se tem uma casa, provavelmente vai ter gente lá, né, pessoas morando. Mesmo que a casa esteja vazia, provavelmente uma hora vai ter alguma pessoa lá. Algumas árvores, lembrando que a árvore, as plantas são vivas, tá? Muita gente esquece que a árvore é um ser vivo. Então, aqui tem as árvores, esse rio e sei lá, né? Vamos para o próximo slide. Bom, antes de começar a falar sobre esses elementos, sobre esses fatores bióticos e abióticos, a gente tem que aprender o que é ecologia, porque a gente vai entrar um pouquinho nela. Biologia, vocês lembram? Estudo da vida, não é mesmo? E a ecologia é um conteúdo dentro da biologia, tá? Que vai estar dentro aí da ciência também. É o estudo das relações, da interação, tá? O que é relação? É exatamente isso. É quando a gente interage, quando a gente conversa, é interação, tá? Só que a ecologia estuda as relações, as interações naturais, e não só de, por exemplo, animais com animais. Por exemplo, um leão predando uma presa, né? Se alimentando de um animal, uma leoa cuidando do seu filhote, fazendo cuidado parental, tá? Não, a ecologia é o estudo das relações de todos os seres vivos com o meio ambiente, porque o meio ambiente também interage com os seres vivos, tá? Olha só como que é importante essa relação. Até mesmo você, se você está estudando agora no seu quarto e ele estiver escuro, né? A primeira coisa que você vai querer, eu preciso de um ambiente claro, com disponibilidade de luz. Poxa, eu vou estudar, eu estou com meu livro aqui aberto, estou com o meu caderno, então eu preciso de luz. Então, de duas, uma coisa você vai fazer. Ou é abrir a cortina para entrar luz. Olha o fator do ambiente, luz. Entendeu? Eu preciso de luz para eu estudar. Olha como que a luz é importante para você, né? Ou então, se o sol não bate na sua janela neste momento, você vai ligar a luz, né? A luz mesmo, a lâmpada aí do seu quarto. Então, a ecologia é justamente isso. Estuda as relações entre os seres vivos e como eles se relacionam no ambiente. Eu vou citar vários exemplos aí ao longo dessa aula e entender o quanto que a ecologia, o estudo da ecologia, tá? É legal e super interessante. Eu particularmente adoro ecologia, pessoal. Então, olha só. Mais uma foto para vocês fazerem um diagnóstico. Isso daí é uma paisagem, tá? Parece que, sei lá,
uma água suja, né? Será que tem esgoto aqui? Não sei. O que vocês conseguem perceber? Vou dar um tempinho aí para vocês pensarem. Tem uma ave aqui, provavelmente ela está solitária, tadinha, né? Um tronco morto aqui, parecendo que essa água suja ou de esgoto aqui está matando as árvores, né? Não sei. Não sei se vocês iam ter esse mesmo raciocínio, mas parece que tem poucos seres vivos, não é mesmo? Porque só tem uma ave aqui, algumas plantinhas, seres vivos, tá? Mas são poucos. Com essa árvore morta aqui atrás. Não sei, não parece ter grandes coisas aqui com essa água suja, né? Estranho. Cheio de lama. Enfim, reparem bem nessa imagem que no final da aula nós vamos voltar nela para entender o que vai estar presente nela. Aparentemente não tem grandes coisas não, né? Então vamos lá. O que são, então, os fatores bióticos e abióticos que vão estar presentes no meio ambiente? Super fácil, pessoal. Biótico. Lembra o que? Bio. Olha o bio aí. Então, biótico é tudo aquilo que vai ter vida. Tá? Os fatores bióticos. Organismos que possuem vida e vão estar presentes aí no meio ambiente. O que é? Seres vivos. Não tem que explicar mais. Está muito óbvio. Só que a gente chama de fator biótico. Por exemplo, os animais, as plantas, eles vão estar presentes no meio ambiente. Só que eles são moldados pelos fatores abióticos. O que é fator abiótico? Vamos lá, então. Tem o bio de novo aqui. Só que antes do bio tem o A de negação. Então, fatores que não possuem vida estão também no meio ambiente, tá? Lembrando, o conceito de meio ambiente, pessoal, é bem amplo, tá? Meio ambiente pode ser, por exemplo, o local onde você está aí agora. Não precisa necessariamente de ter árvore, tá? Meio ambiente tem fatores abióticos e fator biótico. Por exemplo, você aí agora, você sentado aí nessa cadeirinha, é um fator biótico, porque você possui vida. Mais alguma pessoa que estiver aí na sua casa, às vezes seu gato, seu cachorro, um fator abiótico aí. Vai ser a luz, que você abriu a janela aí para entrar a luz, não é mesmo? Ou então acendeu a luz da lâmpada mesmo do seu quarto. Então, luminosidade. Olha aqui, ó. Intensidade de luz solar no ambiente. Só que olha só, meio ambiente também pode ser nosso colégio, tá? E fator abiótico no colégio. Luz, também luminosidade, tá? Clima, calor. Nossa, lá no último andar, lá no colégio, às vezes faz um frio, né? Às vezes tem que fechar até a janela. Pois é. Olha o meio ambiente sendo colégio. Os fatores abióticos, né? É cheio de pessoas lá. Tem mosquito, né? Olha o fator biótico aí que ninguém lembra. Mosquitos, né? Então, meio ambiente pode ser colégio, pode ser também um parque, pode ser uma floresta, com certeza, né? Então, o meio ambiente é relativo e nós devemos cuidar e preservar de todo o meio ambiente. Afinal de contas, é nele que vai estar todos os nossos recursos. Na sua casa tem água, né? A água é um recurso natural. Antes dela chegar aí no filtro, ela veio de um tratamento de água que foi retirado da natureza. Então, resumindo o papo, fator abiótico, tudo aquilo que não tem vida que vai estar presente no meio ambiente e que vai ser extremamente importante para selecionar os fatores abióticos aqui vão delimitar quais seres vivos que vão existir ali. O solo, né? Tipo de solo, água, a quantidade de água disponível, se é pouco, se é muito, umidade, que vai também estar ligado um pouquinho aí à água, calor, se é muito frio, muito quente, luminosidade e clima. Vou te dar um exemplo mais objetivo. Deserto. Você consegue sobreviver no deserto? Sim. Um dia, talvez, uns dois, você consegue ficar lá. Só que
Você precisa de beber água. O seu corpo é composto de aproximadamente 70% de água, tá? Então você fica num deserto onde a umidade é baixa, calor intenso, luminosidade alta também. É um clima extremamente atípico, onde você não conseguiria sobreviver, assim, por 2, 3 dias, né? Como também uma onça, um elefante não sobreviveria. Ah, Renan, quer dizer então que não há fator biótico? Ah, não. Há sim. Há alguns répteis, alguns insetos que conseguem sobreviver em um deserto, como também há algumas espécies que conseguem sobreviver no, nos polos, tá? Polo Sul, Polo Norte, poxa. E os ursos polares e os pinguins. Existem muitas espécies que se habitam em lugares extremos, tá? Elas estão adaptadas para o quê? No ambiente, tá? Então, o fator abiótico sempre seleciona aí os fatores, os organismos que vão existir em cada lugar. É lógico que, por exemplo, falando de diversidade, biodiversidade, o que é? Diversidade de vida. Onde que vai existir maior biodiversidade? Onde que vai ter mais espécies de animais? No deserto ou na Mata Atlântica? Aqui no Brasil, na Mata Amazônica. É lógico que é na Mata Amazônica ou na Mata Atlântica. Por quê? Na Mata Amazônica, na Mata Atlântica, é um clima mais ameno. Tem calor, né? E tem época também de frio. Então, é uma média de temperatura. Não é um clima tão extremo quanto um deserto e quanto um polo, né? Um polo norte ou um polo sul, com temperaturas extremamente baixas. Então, os fatores abióticos aí, ó, delimitando os organismos que vão existir no meio ambiente. Um outro exemplo muito legal, olha só, golfinho e boto, tá? Duas espécies aí de cetáceos. Cetáceos são os mamíferos aquáticos, tá? Então, o boto vive em água doce e o golfinho vive em água salgada. O boto, pessoal, ele tem os olhos extremamente reduzidos. Por quê? Ele vive nos rios, tá? Lá na Amazônia. E os rios da Amazônia, a água é extremamente escura por causa do sol. E é natural, tá? Não é poluição. As águas dos rios, na Rio Amazonas e entre outros rios da Amazônia, é escura. Então o boto, ele está adaptado para sobreviver àquelas condições. Olha aí, então, as condições abióticas do boto. A luminosidade para ele, né, é baixa, porque a água é escura, tá? Então, olha só, ele está adaptado para aquele fator que é a água escura. Característica o fator abiótico, a água é um pouquinho mais escura. Então os olhos dele são bem reduzidos, tá? É bem pequenininho. Depois você confere aí no final da aula os olhos do boto. A visão dele não é tão desenvolvida. Ele possui um outro órgão que é chamado de belão, tá na cabeça, para perceber o meio ambiente. Isso não quer dizer que ele é cego, tá? Ele é extremamente adaptado. Só que o golfinho vive aonde? O golfinho vive no mar. E a água do mar tem algumas partes, né, de alguns oceanos, que é extremamente claro, bem diferente da água do rio. E o olho do golfinho, ó, é bonitão lá. Eu tô falando que o olho do boto é feio? Não, não é. Quer dizer o quê? O olho do golfinho é maior do que o olho do boto, porque as condições do ambiente dele, a água é muito mais clara, então ele vai ter uma visão muito mais desenvolvida. Olha que interessante o quanto que os fatores abióticos, aí no caso a gente está falando das características da água, vão interferir aí até nas características dos animais. Olha o urso polar, ele só consegue sobreviver lá nos polos por causa daquela grande camada, né, na pele, gordura em excesso, para se protege do frio.
Aí interessante, nessa ilustração, pega as menores partes do nosso corpo até o planeta inteiro, né, o planeta Terra, para exemplificar o quanto que à medida que o meio ambiente vai formando, né, o quanto que os recursos abióticos estão juntos com os recursos bióticos. Vamos passar rapidinho nessa ilustração. Então existem as moléculas, o átomo que compõe moléculas, a célula, que é a menor unidade do nosso corpo, forma um tecido, taranã, taranã. Temos um lobo-guará. Um lobo-guará, 5 lobos-guarás. Formei uma população de lobo-guará. Tá? 100 indivíduos da espécie humana. Uma população. Então, quando eu junto vários indivíduos de uma espécie, tem uma população. Então, se eu tenho aqui 2 árvores da espécie araucária e 3 lobos-guarás, eu tenho uma população de uma árvore e outra população de um animal. Formei uma comunidade. Então, olha só, essa comunidade só se formou devido aos fatores abióticos. Por quê? A árvore só se desenvolveu devido à disponibilidade de água ali. Se não tivesse água e sol, luz, ela não iria se desenvolver. Por sua vez, não iria atrair também outros animais. Né? Então, muito interessante essa relação entre os fatores bióticos e abióticos. Afinal de contas, se vocês lembram, né, da ecologia, a gente está falando de ecologia, então vamos sempre falar de relação e interação. Lembrando que meio ambiente é diferente de bioma, tá? Meio ambiente, vocês já entenderam o que é. E o bioma é como se fosse um meio ambiente, só que específico. O bioma do cerrado. O cerrado é um tipo de bioma, só que ele não está presente no Brasil inteiro. Ele é exclusivo de uma região, tá? Então, é só para resumir, tá? O bioma é como se fosse um meio ambiente, só que localizado, centralizado, tá? Olha aí a imagem de novo. Esse área aqui, que na realidade não é um lugar poluído, como algumas pessoas podem ter pensado, é um mangue. Mangue é um tipo de bioma que vai estar presente na região costeira do Brasil, tá, pessoal? É super comum. Por que essa água está escura? Porque por causa do tipo de solo, tá? E o mangue vai estar sempre entre o mar e um rio que vai desembocar no mar, tá? Então tem muito solo ali, arenoso também. Por isso que a água fica um pouco escura. Mas isso aqui é poluição? Não. Isso aqui é uma característica normal, extremamente importante, tá? O mangue é extremamente importante porque é o berçário dos ecossistemas aqui. Milhares de peixes vão para se reproduzir. Então, debaixo dessa água aqui, pessoal, existem milhares de crustáceos, siri, caranguejo, moluscos, insetos, para todos os cantos aqui. Por isso que essa ave está aqui, ó. Ela está procurando algum inseto aqui, ó. Entendeu? Está querendo se alimentar. Vai existir borboletas, árvores, aracnídeos, que são aranhas, diversas espécies de anfíbios também, serpentes que vão se alimentar das aves. Esse tronco aqui, ó, por mais que ele esteja morto, vai estar cheio de bactérias, insetos, aranhas se alimentando de insetos. Então, há uma enorme diversidade nesse ambiente. Tá? Coisas que nós não enxergamos, mas que existem. Por quê? Devido aos fatores abióticos aí, que no caso vai ser água, tá? Água em excesso e meio ela está escura, tudo bem, mas existem peixes que são extremamente adaptados a essa água escura, tá? Então o mangue, aqui nessa foto, nós não conseguimos ver, mas há uma enorme diversidade de espécies de animais aí escondidos na imagem. Para a próxima aula, então, façam as questões 1, 2, de 1 a 7, tá? Mais a síntese da página 80 e 81. Um grande abraço, bons estudos
e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.